Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diana Cavalcante do Um Bom Livro e hoje nós vamos fazer a resenha do livro Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Bom, vou começar falando para vocês que esse livro fez parte do desafio literário que eu lancei nas minhas redes sociais, chamado 7 Páginas de um Bom Livro, que teve como objetivo incentivar aqueles leitores iniciantes a iniciarem o hábito da leitura. Basicamente, eu propus que as pessoas escolhessem um livro do seu gênero literário ou sobre algum tema que lhe agradasse e fizesse a leitura de 7 páginas por dia durante 30 dias consecutivos. É importante dizer que nesse desafio a pessoa poderia sim ler um pouco mais se quisesse, como foi o meu caso, mas não poderia ficar nenhum dia sem ler e ler menos das 7 páginas por dia durante os 30 dias do desafio. Isso significa que se por um acaso você terminasse o livro antes dos 30 dias, você teria que pegar um outro livro para completar os 30 dias. Basicamente, o intuito é fazer com que a pessoa tenha uma primeira experiência com essa periodicidade aí da leitura, para tentar fazer com que a leitura se torne ali um hábito, muito mais do que aquele objetivo de devorar um livro muito rapidamente. Não, o objetivo é mesmo fazer com que a leitura se torne um hábito na vida da pessoa e que ela consiga encaixar no seu dia a dia, mesmo que um tempo pequeno, para fazer a leitura. Bom, então eu escolhi esse livro da Julia Quinn. Eu gosto muito desse gênero literário. Inicialmente eu lia muito, hoje eu leio menos sobre romance de época. E na época que eu lia muito esse gênero, eu gostava bastante dos livros da Julia Quinn. E esse é um livro que é o primeiro livro de uma série nova da Julia Quinn. Esse é da editora Arqueiro. Essa capa não é a capa original, mas eu confesso para vocês que eu achei essa capa bem assim expressiva e representa muito bem a história do livro. Gostei bastante. Mas então vamos lá falar um pouquinho sobre o livro. Basicamente, esse livro conta a história de uma personagem chamada Sibylla Bridgerton, que as pessoas a conhecem pelo apelido de Billy. Ela, como o próprio nome do livro diz, é uma dama fora dos padrões. E essa é uma das características que eu mais gosto aí dos romances de época da Julia Quinn, porque ela coloca as personagens femininas assim bem fortes, com características assim incomuns às damas daquela época. E essa personagem é uma personagem realmente fora dos padrões nesse sentido. Ela é aquela personagem que não gosta de fazer tudo que as damas daquela época gostavam, por exemplo, aula de etiqueta, de dança, enfim. Ela gosta de cuidar das coisas da propriedade da família, ela gosta de andar a cavalo, ela gosta de usar calças. Então, assim, ela tem um comportamento completamente diferente das damas da época, o que a torna uma personagem singular, muito forte também, com opiniões bem fortes. Essa é uma personagem que eu gostei bastante. E o que é mais interessante é que ela, que é a filha, né, dos Bridgertons, ela tem o apoio da família. Apesar da mãe, por exemplo, discordar de alguns posicionamentos dela, ninguém, nem ela, nem o pai, nem a mãe impediam ou colocavam algum empecilho para que ela fizesse realmente o que ela gostava de fazer. É claro que pedia que ela tivesse um pouco de cautela por conta da sociedade, enfim, toda aquela preocupação. Mas aqui a gente vê a preocupação e a importância dos pais, né, no sentido de incentivar e de apoiar o posicionamento, né, de uma pessoa, de uma filha, enfim, naquela época. Que a família da Billy cresceu ali muito próximo de uma outra família, que era uma família que tinha uma proximidade física mesmo, né, das duas propriedades, mas uma proximidade de amizade também entre as duas famílias, que fazia com que eles tivessem uma relação quase que de irmãos, né, entre os filhos dos Bridgertons e os filhos dos Hoskyberts, acho que é assim que fala. E aí eles cresceram ali muito envolvidos, inclusive a melhor amiga da Billy é a filha lá dessa outra família. E eles tinham mais 2 filhos, que era o Edward e o George. E o George, que era o filho mais velho, ele sempre se manteve um pouco afastado dos outros meninos, porque como ele seria o Lorde, o herdeiro, né, da propriedade, do título,
ele sempre esteve muito voltado para as suas questões aí de propriedade, enfim. Então ele cresceu muito com essa carga, né? E ele tinha um posicionamento realmente de cavalheiro, né? Ele gostava muito desse posicionamento, mas por outro lado ele se sentia incomodado por não poder, juntamente com seus outros dois irmãos, servir a pátria aí nos exércitos, enfim. Ele não podia porque ele tinha uma outra função, já que ele seria o lorde ali daquela propriedade. Isso incomodava um pouco ele. Mas esse foi o filho que dessa família menos se relacionou com a Billy, porque tinha características totalmente diferentes das dela, né? Então a gente já sabe que a Billy é aquela personagem fora dos padrões que, enfim, se comportava totalmente diferente das damas da época e que muitas pessoas não concordavam com esse posicionamento. E o George era um deles, né? Que julgava um pouco o posicionamento dela. Mas em um determinado dia a Billy se coloca em uma situação lá de apuros, ela vai resgatar um gatinho, fica numa situação de apuros e quem passa e acaba resgatando ela é nada mais do que o George. A Julia Quinn coloca esse momento assim, que é o momento inicial do livro, mostrando pra gente como naquele instante eles dois se perceberam de forma diferente, né? Então eles têm ali a oportunidade de passar um tempo maior juntos e acabam percebendo características um do outro e começa a admirar as características, né, de cada um. E aí vai começando um pequeno sentimento que lá no final a gente vai ver, vai se transformar em amor entre os dois personagens, né? Então, basicamente, a história toda se desenrola por esse lado, onde eles dois vão se conhecendo ao longo da história, eles dois vão superando essas dificuldades, tendo cada vez mais uma admiração um pelo outro. Isso é muito interessante, porque mostra que o que realmente faz um relacionamento se tornar sólido é nada mais do que a admiração prévia, né, que um tem pelo outro, e depois dessa admiração vai nascendo aí o amor, e foi dessa forma com eles dois. A história também gira em torno de uma angústia muito grande que o personagem George tinha por ser o filho mais velho e ter ali que herdar a propriedade, o título da família. Ele não podia servir ao exército e nem servir a sua pátria como seus dois outros irmãos que tem essa função, né? E ele se sente um pouco incomodado por isso. E a gente vai ver também no livro como isso se desenrola. Existe uma temática que gira em torno de um dos irmãos do George, que acaba ficando desaparecido, e ele tem um papel muito importante nesse momento de auxiliar. Eu achei que o desfecho do livro não foi lá muito, muito impactante, né? Eu esperava mais. Não achei isso tão bacana assim, o desfecho. A parte do romance foi bem construído. Bom, a Julia Quinn, ela escreve muito bem, eu adoro a parte, né, do relacionamento. É uma história que é bem clichê, assim, né? Mas a forma como ela escreve é tão envolvente que faz com que a gente queira terminar o livro, mesmo que às vezes a gente não concorde um pouco com algumas coisas. Eu gostei muito da situação inicial, que foi a situação do gato, né? Onde a personagem ali acaba estando em uma situação de apuros, e, enfim, esse início eu não achei muito envolvente, e acaba que ela se refere várias vezes a essa situação do gato. Achei assim bem infantilizada, no sentido de, enfim, não sustentar muito a história. Não gostei tanto desse início, nem muito do desfecho do livro. Com certeza esse não é o meu livro favorito da Julia Quinn. No e-book eu dei a nota 3,5 para ele, achei que a escrita foi muito boa, a parte do romance é bem envolvente, gostei, mas o desfecho não foi muito interessante, o início também, assim, acho que é uma barreira. Foi uma barreira para mim, assim, continuar lendo. Eu senti que se não fosse a autora que eu já conhecia, eu não daria uma chance de continuar. Bom, é basicamente isso. Queria aproveitar e falar para vocês de um outro livro da Julia Quinn que eu adoro, que é O Visconde que Me Amava, da série dos Bridgertons, adoro muito. E pretendo sim ler a segunda série, o segundo livro dessa série aqui do livro. Falar para vocês que tem interesse de participar de algum desafio literário, tem interesse de iniciar o hábito da leitura, se vocês conhecem alguém que gosta, que precisa disso, então não deixe de me acompanhar além daqui do canal do YouTube, lá nas redes sociais, Diana.umbomlivro. Eu faço um trabalho de incentivo ao hábito da leitura
dos adultos e principalmente das crianças, e também faço muitos desafios literários. Eu basicamente faço desafios voltados para criança, desafios voltados para leitores mais maduros, desafios voltados para leitores iniciantes. Então, se você tem interesse, não deixe de me acompanhar por lá. E é claro, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que vocês gostam, que vocês acham que vai gostar do conteúdo, e é claro, se inscrevam no canal. Um super beijo e até a próxima.